Minha namorada me olhou nos olhos e disse: "Vá embora se você não aguenta o meu mundo." Eu não discuti. Apenas respondi: "Tá bom." Enquanto ela dormia, bloqueei todos os nossos cartões compartilhados e peguei em silêncio o voo das 5 horas de volta para casa. No momento em que pisei no aeroporto, meu celular começou a tocar sem parar. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Eu sou o Jake, 28 anos, minha namorada, bem, acho que agora é a Alina, 27 anos. Estávamos juntos havia quase 2 anos, morando juntos há e tínhamos acabado de chegar na cidade natal dela para um fim de semana prolongado. Ela chamou de uma mistura entre trabalho e vida social, eu chamei de exaustivo. Jantares caros, gente que só falava em cargos e empresas, comentários o tempo todo sobre quem importava e quem não importava. Desde o momento em que chegamos, ela estava diferente. Mais fria, mais cortante. Cada frase parecia um teste que eu nem sabia que estava fazendo. Não fala isso aqui. Só sorri. Você não precisa se explicar. Meu Deus, você está sendo constrangedor. No jantar da segunda noite, eu finalmente respondi. Nada dramático, eu só disse: "Você não precisa falar comigo desse jeito." Ela riu. Não foi riso nervoso, nem constrangido. Foi de deboche. "Esse é o meu mundo," ela disse, girando o copo na mão. "Se você não aguenta, vá embora." A mesa ficou em silêncio. Alguns amigos dela sorriram de canto, como se estivessem assistindo a um show. Eu olhei para ela, esperando a continuação. "Tô brincando." Algum sinal de suavizar. Não veio. Então eu disse: "Tá bom." Ela revirou os olhos. "Para de drama. Você sabe o que eu quis dizer." Mas eu não respondi mais nada. Apenas paguei a conta, voltei pro hotel e deixei ela ir na frente, já digitando no celular, provavelmente reclamando de como eu tinha estragado a noite dela. Ela dormiu rápido, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei acordado. Por volta das 3 horas, abri o app do banco e congelei todos os cartões que tínhamos em conjunto. Cartão do aluguel, cartão de viagem. O cartão de emergência que ela sempre brincava que esquecia de me devolver. Às 4h15, arrumei minha mala em silêncio. Às 5 horas, pedi um carro. Às 5h42, eu já tinha comprado um voo de volta para casa. Ela ainda dormia quando o avião decolou. Fiquei sentado no portão de embarque com a mochila entre os pés, o celular vibrando sem parar na minha mão, como se estivesse com raiva de mim. Não atendi as primeiras 10 ligações. Nem as outras 20. Chamadas perdidas, áudios se acumulando, mensagens que começaram educadas, depois confusas, depois agressivas. "Onde você está? Isso não tem graça." "Jake, atende. Você tá sendo muito imaturo agora." Esperei estar no ar para ler as mensagens mais longas. O tom mudou rápido. Primeiro foi irritação. "Como você teve coragem de me fazer atrasar pro brunch? Que vergonha você sair daquele jeito." Depois virou algo prático. "Meu cartão não está passando." "Você mexeu no dinheiro?" "O hotel disse que o cartão das despesas extras foi recusado." Foi aí que eu soube que ela já tinha acordado. Eu consegui imaginar a cena perfeitamente. Alina com aquele roupão branco do hotel, cabelo bagunçado, mas ainda assim arrumado. Parada na recepção com aquele sorriso travado que ela usava quando as coisas não saíam como ela queria. Rindo para disfarçar, fazendo piada. Esperando que o problema se resolvesse sozinho. Não se resolveu. Quando aterrissamos, as mensagens já estavam em tom de pânico. "Por que você bloqueou os cartões? Isso não é normal. Me responde agora." Eu atendi uma ligação, não para conversar, só para ouvir a voz dela. "Você enlouqueceu?" Ela disparou assim que eu disse alô. Sem cumprimento, sem preocupação. Só raiva. "O cartão está bloqueado, Jake. Conserta isso." "Eu estou em casa," eu disse. Houve uma pausa. Dessa vez, de verdade. "Como assim em casa?" ela perguntou. "Eu só levei a sério o que você disse," respondi. "Você disse para eu ir embora se não aguentasse o seu mundo." A voz dela ficou gelada, daquele jeito calmo que ela usava quando estava furiosa. "Você não tem o direito de decidir isso no meio da minha viagem." "Eu não decidi," eu disse. "Você decidiu." Ela riu, seca, como se não acreditasse.
Você acha que isso é você se impondo? Você simplesmente me abandonou. Não, eu disse em voz baixa. Eu saí. Foi aí que ela começou a gritar sobre voos, passar vergonha, reuniões, compromissos e pessoas esperando por ela. Em nenhum momento ela pensou por que eu fui embora, só como isso atrapalhava a vida dela. Eu desliguei quando ela começou a me chamar de egoísta. 1 minuto depois, meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era uma ligação. Era uma foto. Um print do app do banco dela. Acesso zerado, saldo indisponível. Embaixo, uma única frase: é melhor você resolver isso antes de estragar tudo. Eu fiquei olhando a mensagem e virei o celular com a tela para baixo. Pela primeira vez em meses, o silêncio pareceu alívio. Quando cheguei em casa, a bateria do meu celular estava em 12% e meus nervos estavam estranhamente calmos. Joguei a mochila no chão, sentei no sofá e finalmente ouvi um dos áudios dela. Jake, isso não tem graça, ela disse, com a voz dura e controlada. Eu tenho compromissos. Você não pode simplesmente sumir e me sabotar porque teve uma noite ruim. Sabotar. Não magoar. Nem confundir. Sabotar. Coloquei o celular para carregar e vi as mensagens chegando sem parar, como se fosse uma transmissão ao vivo. O hotel precisa de um cartão para manter meu quarto. Meu Uber foi recusado. Eu tô literalmente presa aqui. Aí, cerca de 20 minutos depois, o tom mudou. Ok, vamos nos acalmar. A gente conversa quando você resolver isso. Eu não quis dizer daquele jeito. Essa quase me fez rir. Eu respondi por mensagem, curto e direto. Você mandou eu ir embora. Eu fui. 3 pontinhos apareceram na tela na mesma hora. Você está distorcendo o que eu disse. Você sabe como eu falo. Todo mundo estava bebendo. Ali estava a reescrita da história. Eu não respondi. Em vez disso, entrei na nossa conta compartilhada e separei tudo. Meu dinheiro de volta para onde pertencia, pagamentos automáticos cancelados, serviços de streaming transferidos para o meu e-mail. As pequenas facilidades que ela nunca notava porque sempre funcionavam sozinhas. 10 minutos depois, ela ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Você está fazendo isso mesmo agora? Ela perguntou. Eu tô na recepção e eles estão fazendo perguntas. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, eu disse. A voz dela ficou mais dura. Eu não deveria ter que dar um jeito. Você é meu namorado. Era. Você deixou isso bem claro. Ela bufou. Você está agindo como se eu tivesse te expulsado. Eu só fui sincera. Ser sincera não é ser descuidada, eu respondi. E não significa que eu tenha que ficar. Silêncio. Então, mais baixo, mais perigoso. Você vai se arrepender disso. Foi nesse momento que algo finalmente se encaixou para mim. Talvez, eu disse. Mas não hoje. Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, recebi uma notificação. Ela tinha me marcado em um story no Instagram. Uma frase vaga sobre homens que não acompanham e sobre saber o próprio valor. Fiquei olhando por um segundo, depois silenciei o perfil dela. Ela achava que isso era sobre controle. Ainda não tinha percebido que eu já tinha soltado. Achei que silenciar ia desacelerar as coisas, mas não desacelerou. Por volta do meio-dia, os amigos dela começaram a me procurar. Não perguntando o que aconteceu, mas dizendo o que eu tinha feito. Segundo eles, eu era emocionalmente instável, inseguro e estava fazendo um jogo de poder porque não conseguia acompanhar. É engraçado como a história se escreve rápido quando uma pessoa controla a narrativa. Uma mensagem se destacou: você deixou ela presa aqui. Isso é cruel. Você sempre soube o quanto essa viagem era importante para ela, sempre soube. Como se saber significasse aceitar ser tratado como acessório. A Alina ligou de novo por volta de 13 horas, quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. A voz dela estava diferente dessa vez. Controlada, cautelosa. Tá bom, ela disse. Vamos recomeçar, você já fez seu ponto. Eu não estava fazendo um ponto, eu respondi. Eu estava ouvindo. Ela soltou o ar com força. Você está sendo dramático. Você sabe que eu não quis dizer para você ir embora literalmente. Esse é o problema, eu disse. Você fala coisas que não quer dizer e espera que as pessoas só engulam. Ela fez uma pausa, depois mudou de estratégia. Eu tô com vergonha, Jake.
As pessoas estão perguntando por que você não está aqui. E aí, ela estalou. Você não vai pedir desculpa? Não. A respiração dela falhou. Então é isso? Você acabou comigo? Eu olhei ao redor do meu apartamento. Silencioso, familiar, estranhamente em paz. Acho que eu já tinha acabado há mais tempo do que eu percebia. Isso fez ela explodir. Você acha que é melhor do que eu agora? Ela cuspiu. Acha que correr para casa te faz forte? Não, eu disse com calma. Só me faz não ser infeliz. Ela riu, amarga. Você vai voltar rastejando. Sempre volta. Aquela confiança, a certeza de que eu cederia, me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre como ela me via. Eu não vou deixar os cartões congelados para sempre, eu acrescentei. Mas vou encerrar o acesso compartilhado. Você vai ter que lidar com suas próprias despesas. E aí veio o pânico vazando por baixo da raiva. Você não pode fazer isso, ela disse. Eu não planejei isso. Eu sei, eu respondi. Eu sempre planejei. Ela ficou em silêncio. Não irritada, ou sarcástica. Ela ficou com medo. Eu preciso de você agora, ela disse, mais baixo. Pela primeira vez, aquilo não me puxou. Eu precisava que você não me tratasse como um incômodo, eu disse. Estamos quites. Ela desligou sem dizer mais nada. 5 minutos depois, as ligações começaram de novo. Eu não atendi. Em algum ponto entre a decolagem e o pouso, eu finalmente tinha saído do mundo dela, ela só ainda não tinha percebido. O silêncio não durou. No meio da tarde, ela parou de ligar e começou a pensar. Foi quando as mensagens ficaram mais longas e mais cruéis. Você sabe que todo mundo acha isso surtado, né? Meus amigos estão perguntando se você está tendo algum tipo de surto. Você mostrou quem você realmente é. Eu li tudo sem responder, era estranho como parecia previsível. Quando a raiva não funcionava, ela usava vergonha. Quando a vergonha não funcionava, ela apelava para a autoridade. Todo mundo acha. As pessoas estão dizendo. Por volta das 16 horas, ela finalmente admitiu o problema real. Eles não vão estender meu quarto sem um cartão válido. Ali estava. Sem emoção. Sem reflexão. Só logística. Eu digitei, apaguei, e por fim mandei uma frase. Você vai ter que colocar no seu próprio cartão. A resposta veio na hora, eu não tenho um com esse limite. Eu quase consegui ouvir ela andando de um lado para o outro no corredor do hotel. Celular colado no ouvido, o sorriso rachando enquanto o funcionário esperava educadamente por uma resposta que ela não tinha. Jake, seja razoável, ela escreveu em seguida. Isso é humilhante. Humilhante, porque estava acontecendo na frente de outras pessoas. Eu me recostei no sofá e percebi algo, em silêncio. Ela não sentia minha falta. Ela sentia falta do que eu resolvia. A próxima ligação veio de um número que eu não reconhecia. Oi, uma mulher disse com cuidado. Eu sou amiga da Alina. Ela está muito abalada. Ela não quis dizer aquelas coisas, eu suspirei. Ela disse com todas as letras. Bom, a mulher continuou. Relacionamentos são sobre ceder. São mesmo, eu concordei. Mas ultimatos não são. Houve uma pausa constrangedora. Então você vai ajudar ela. Eu pensei por um momento. Pensei nos jantares em que eu era corrigido no meio da frase, nas piadas às minhas custas, no jeito como ela dizia meu mundo, como se eu fosse só um visitante. Não, eu disse. Eu já ajudei. Indo embora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, a Alina finalmente mandou uma mensagem sem raiva, sem sarcasmo. Eu não achei que você fosse mesmo embora. Fiquei encarando aquilo por um bom tempo. Depois respondi, nem eu. Aquilo foi a primeira coisa honesta que qualquer um de nós dois disse o dia inteiro. A noite caiu antes de eu perceber o quanto estava cansado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Aquele tipo de cansaço que vem de estar ligado para alguém por tempo demais. Fiz a janta. Algo simples. E, pela primeira vez em semanas, comi sem checar o celular a cada 2 minutos. Ela não parou. Ligações, mensagens, áudios, parágrafos longos seguidos de palavras soltas como por favor e me atende. Por volta das 22 horas, ela mudou de novo. Dessa vez para raiva misturada com pânico. Você tem noção de como isso faz você parecer?
As pessoas estão comentando. Você podia simplesmente ter falado comigo como um adulto. Essa me irritou mais do que deveria. Eu finalmente respondi. Eu falei, e você riu. Houve uma pausa longa. Mais longa que o normal. Então, eu estava bêbada, estressada. Você sabe a pressão que eu estou sofrendo. Eu larguei o celular e fiquei olhando pro teto. De alguma forma, sempre havia pressão em cima dela, e eu só tinha que aguentar em silêncio. À meia-noite, ela ligou de novo. Eu atendi. A voz dela estava trêmula agora. Sem pontas afiadas. Eu não consigo dormir, ela disse. Isso não parece real. É real, eu respondi. Você foi mesmo embora, ela sussurrou. Fui. Então, e o que eu faço agora? Aquela pergunta bateu diferente. Não porque fosse cruel, mas porque era honesta. Eu não sei, eu disse. Isso é você que vai ter que descobrir. Ela começou a chorar. Não alto. Só sons pequenos, quebrados, como se tentasse não ser ouvida por quem estivesse dividindo o quarto com ela. Eu não achei que você fosse mesmo embora, ela disse. Você sempre ficava. Eu ficava porque achava que você se importava, eu respondi. Não porque eu não conseguia ir. Ela ficou em silêncio. Quando falou de novo, a voz estava vazia. Então é isso? Terminamos? Eu respirei fundo, acho que já tinha acabado há um tempo. Só demorei para perceber. Ela desligou sem se despedir. Alguns minutos depois, veio a última mensagem antes de tudo ficar quieto. Espero que você saiba o que está fazendo. Olhei em volta do apartamento. Meu espaço, meu silêncio, minha vida. E respondi, pela primeira vez em muito tempo, eu sei. Depois deixei o celular de lado e fui dormir. Acordei com 17 ligações perdidas. Todas dela. E uma de um número desconhecido que eu não atendi, mas nem precisei. Eu já sabia que era uma das amigas dela, provavelmente checando como eu estava, enquanto tentava me empurrar para consertar tudo. Eu não me senti em pânico. Eu me senti firme. Isso me assustou um pouco. Por volta das 9 horas, a Alina finalmente mandou uma mensagem que não era raiva nem súplica. Era calculada. Precisamos conversar como adultos. Isso está saindo do controle. Fiquei olhando para aquilo enquanto tomava meu café. A ironia quase me fez engasgar. Nós tínhamos conversado, e ela só não tinha gostado do resultado. Respondi, a gente já conversou. Você mandou eu ir embora. 3 pontinhos apareceram, sumiram. Apareceram de novo. Você está agindo como se eu tivesse te jogado na rua. Eu estava frustrada. Você sabe como o meu mundo funciona. Eu digitei devagar, no seu mundo, não tinha espaço para mim, a não ser que eu ficasse quieto. A resposta veio rápida. Isso não é verdade. Você só não conseguia acompanhar. Você sempre levava tudo pro pessoal. Senti aquela irritação familiar, depois vi ela passar. É engraçado como insultos perdem força quando você já não está tentando ser escolhido. 1 hora depois, ela mandou um áudio. Quase não ouvi, mas a curiosidade ganhou. A voz dela soava quebradiça. Eu ainda tô aqui. Tive que mudar de quarto para um mais barato. Todo mundo fica perguntando onde você está. Isso é humilhante. Ainda humilhante. Ainda sobre aparência. Eu não achei que você fosse fazer isso mesmo, ela acrescentou. Você sempre precisou mais de mim do que eu de você. Isso doeu, mas não do jeito que ela esperava. Eu respondi. Foi isso que você se contou para não ter que ser cuidadosa comigo. Nenhuma resposta por quase 3 horas. Quando o celular vibrou de novo, era uma foto. A mala dela, meio aberta, em cima da cama do hotel. Legenda, então é isso. Eu olhei, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio, e digitei a última coisa. É isso. Eu não bloqueei ela, não precisei. Ela finalmente estava entendendo que quando você manda alguém ir embora, às vezes a pessoa vai, e não volta pedindo desculpa. O silêncio depois disso foi diferente. Ainda não era paz. Era só vazio. Como quando o barulho para de repente seus ouvidos ainda estão se ajustando. Ela não mandou mais nada naquela tarde. Sem ligações, sem indiretas, nada. Aquilo me preocupou mais do que o caos tinha preocupado.
Silêncio nunca foi o estilo dela. Silêncio significava que ela estava se reorganizando. Por volta das 19 horas, finalmente ouvi dela. Falei com a minha mãe. Ela diz que você está sendo dramático e me punindo em vez de conversar. Fiquei encarando a tela, sentindo aquele impulso conhecido de me explicar, de me justificar, de tentar ajeitar as coisas. Deixei passar. Depois veio outra mensagem, mas ela também perguntou por que eu te mandei ir embora se eu não quis dizer aquilo. Aquilo me fez sentar direito na cadeira. Eu não tinha uma resposta. Ela continuou. Eu imaginei ela andando de um lado para o outro naquele quarto de hotel. Revivendo o jantar, as palavras, o tom que ela usou porque estava acostumada a sair ilesa. Acostumada comigo engolindo tudo para ela não precisar. Ela ligou alguns minutos depois. Eu não achei que isso fosse chegar tão longe, ela disse baixo. Não chegou, eu respondi. Só foi para onde você apontou. Ela suspirou, eu estava com raiva. Você me fez passar vergonha. Quase ri. Por existir. Você sabe o que eu quis dizer, ela disparou, depois se conteve. Quero dizer, você nem sempre se encaixa. Ali estava, a verdade que ela vinha rodeando há meses. Eu nunca pedi para me encaixar no seu mundo, eu disse. Eu pedi para ser respeitado dentro dele. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. E agora, ela perguntou por fim. Eu pensei em como eu me sentia calmo. Em como eu não tinha desejado nenhuma vez voltar para lá para consertar as coisas. Agora você termina a sua viagem, eu disse. E eu fico em casa. É só isso, ela perguntou. É. A voz dela virou um sussurro. Você não vai mesmo voltar? Não, eu disse. Eu só fiz o que você me mandou fazer. Dessa vez ela não discutiu. Só disse, tá bom. E, pela primeira vez, pareceu que ela realmente entendia o que aquela palavra significava. A manhã seguinte pareceu irreal. Sem despertadores tocando cedo para eu me ajustar ao horário dela. Sem pegar o celular assim que acordava para ver se eu já tinha feito algo errado durante a noite. Só silêncio. Sol entrando pela persiana. Café que eu bebi devagar, em vez de entre pedidos de desculpa. Ela não entrou em contato até quase meio-dia. Quando entrou, não foi uma ligação. Foi uma mensagem longa, daquelas que claramente foram escritas, apagadas, reescritas, e só então enviadas. Eu volto amanhã. A gente precisa resolver a parte prática. Eu não sei o que você está esperando, mas não dá para fingir que isso nunca aconteceu. Essa última quase me impressionou. Quase. Respondi alguns minutos depois, você vai precisar se organizar de outro jeito. Então eu não sou mais bem-vinda no meu próprio apartamento agora, ela respondeu rápido. Li 2 vezes. Seu apartamento, ela dizia havia meses. Engraçado como de repente virou nosso de novo. O contrato está no meu nome, eu digitei. Você sabe disso. Ela demorou para responder. Quando respondeu, foi um áudio. Você está mesmo fazendo isso, ela disse, a incredulidade voltando. Depois de tudo que a gente passou, você vai simplesmente me apagar. Eu não estou te apagando, eu disse. Eu estou me separando de você. É a mesma coisa, ela retrucou. Não é, eu respondi. Apagar é fingir que nada aconteceu. Eu lembro de tudo. Ela ficou em silêncio. Depois, mais baixo, eu não achei que você fosse mesmo se escolher. Nem eu disse. Eu não planejei isso. Eu só cansei de te escolher quando você nunca me escolhia. Ela suspirou, longo e trêmulo. Então acabou de vez. Eu olhei em volta do apartamento de novo. Meu lugar, minhas regras, minha paz, e senti algo se firmar. Acabou. Dessa vez, ela não discutiu. Tá bom, eu vou pegar minhas coisas quando voltar. Depois que desligamos, fiquei sentado por um tempo, deixando aquilo cair na real. Eu não tinha ido embora com raiva. Não tinha ido embora para dar uma lição nela. Eu fui embora porque ela me mandou, e, pela primeira vez, eu acreditei. Ela voltou 2 dias depois. Não para conversar, ou para consertar as coisas. Só para pegar o que era dela. Eu não estava em casa quando ela chegou. Foi de propósito. Eu deixei um bilhete no balcão com um horário e instruções. Caixas perto da porta, guarda-roupa esvaziado do meu lado. Sem confronto. Ela mandou uma mensagem enquanto estava lá, isso parece irreal.
Eu li 1 hora depois e não respondi. Quando voltei naquela noite, o apartamento parecia diferente. Mais leve. As coisas dela tinham ido embora. Sapatos, maquiagem, as fotos emolduradas das viagens que ela sempre dizia que eram pela estética. Até as almofadas do sofá que ela insistiu em comprar tinham sumido. Ainda bem. A última coisa que ela deixou foi a chave em cima do balcão. Naquela noite, ela mandou uma última mensagem. Eu não achei que te mandar ir embora fosse te fazer ir de verdade. Eu achei que você fosse lutar. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo antes de digitar. Eu lutei ficando 1 ano a mais do que eu devia. 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Mas no fim, ela não mandou nada. Sem mais ligações, sem mais stories, sem mais amigos falando por ela. O barulho finalmente parou. 1 semana depois, alguém me perguntou se eu me arrependia. Se eu queria ter lidado com isso de um jeito mais leve. Aqui vai a verdade, eu não fui embora para machucar ela. Eu fui embora porque, quando alguém te manda ir embora, essa pessoa está te dizendo exatamente quanto espaço você tem na vida dela. Ela achava que o mundo dela era um lugar em que eu tinha sorte de ser aceito. No fim, descobri que era eu quem mantinha a porta aberta o tempo todo. Quando eu finalmente saí, aquilo não desmoronou. A vida seguiu, sem a voz dela na minha cabeça me dizendo que eu não pertencia ali. E, pela primeira vez desde que a conheci, eu não senti que estava apenas visitando a vida de outra pessoa. Eu estava de volta à minha. Valeu por acompanhar até o fim. Curte, se inscreva e hypa o vídeo para fortalecer o canal. Amanhã tem mais história para vocês.